Alô, som, alô. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Com esta palavra, desejamos a todos um bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas, sintam-se acolhidos entre nós, nesse dia que a comunidade também está em festa. Convido a comunidade a tomar assento. Essa palavra aqui que nós ouvimos, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos transporta para o reino do Filho do seu amor, nos dando perdão dos pecados. Nós já somos pecadores, só ainda não conhecemos todos os nossos pecados e não sabemos como nos livrar deles. E é para isso que Jesus Cristo veio, para nos dar conhecimento de quem somos nós e como é Deus, o Deus que perdoa e é misericordioso. E é em nome desse Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós aqui nos reunimos e rendemos este culto. Convido a cantar o hino Eu Quero Ser Senhor Amado. Que Deus possa fazer de nós aquilo que lhe apraz.
assim mesmo como estamos, convido a uma palavra de oração. Deus amado, Tu mostraste o Teu amor por nós em Jesus Cristo, o Teu Filho, o qual deu a vida por nós. A nossa gratidão pelo Teu perdão, pela Tua reconciliação através dele, nos reúne aqui e nos torna Teus filhos e Tuas filhas mediante a fé nele. Pedimos por esta comunidade, por cada pessoa que aqui está, cada pessoa que sofre com seus pecados, com as suas inseguranças, com os seus temores, que a Tua palavra venha trazer alívio, libertação e luz, para que ao sair daqui desse culto, estejamos mais firmes na fé em Ti e que a nossa confiança em Ti nos mova a agir cada vez mais em misericórdia e amor, assim como Tu fazes para conosco. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine nesta manhã com a pregação. Em nome de Jesus, amém. Convido a cantar mais um hino. Nossos corações pertencem ao varão de Golgotá. Jesus Cristo é este varão que morreu no monte de Golgotá. Convido aqueles que podem a colocar-se em pé e junto vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Esta é a fé que nós cremos e a partir dela é que também nós pregamos e ouvimos a palavra de Deus. Juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a comunidade a tomar assento e vamos agora ouvir a pregação de hoje do Evangelho de Lucas, o capítulo 10, versículos 25 a 37. Se você tem a Bíblia, gosta de acompanhar na Bíblia, tem uma Bíblia aí na sua frente, pode abrir, Lucas 10, 25 a 37, página 78, conforme a Bíblia da igreja.
Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Texto do Evangelho deste domingo, indicado pela igreja, é o texto do Bom Samaritano. Um texto certamente bem conhecido, uma parábola conhecida, mas a fé se renova quando a gente ouve sempre de novo a palavra de Deus e ela tem algo novo a nos comunicar. Nós hoje vamos fazer um pouco diferente, não vamos ler o texto no início, vamos lendo à medida que eu aqui vou, então, trazendo a mensagem, mais ou menos de cada versículo desse texto. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Só a título de introdução, quem esteve no culto da semana passada, ou também acompanhou pela live, deve lembrar que foi trazido aqui o texto da missão dos 70, onde Jesus, além dos 12 discípulos, ele envia também outros 70, e ele dá uma missão a eles. A parábola do bom samaritano vem logo a seguir, exatamente porque ela mostra qual é a missão desses 70. Quem não entendeu bem qual é a missão dos 70, a partir do outro texto aqui fica bem claro, aqui Jesus envia os seus seguidores com essa parábola. Então vamos começar com o versículo 25, vocês podem acompanhar aí na Bíblia, ele começa dizendo: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pessoa se levanta com uma intenção. Diz o texto, ele se levanta com o intuito, a intenção de provar Jesus. De pôr Jesus à prova. Que bom que ele se levanta e faz essa pergunta. Porque ao fazer essa pergunta, nós podemos conhecer a parábola do bom samaritano, senão nós não conheceríamos ela. E ela é, inclusive, texto só do evangelista Lucas. Só ele resolveu escrever essa parábola. E graças a essa pergunta que tinha uma intenção maldosa por trás, um intuito do mal, é que Jesus conta essa parábola. Veja, ele se levanta com o intuito de provar Jesus. E se a gente lembra de Mateus 4, né, quando Jesus é tentado no deserto, ali vai dizer bem claramente: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui nós já temos uma mensagem para nós. Quando nós nos levantamos e damos a nossa opinião e falamos alguma coisa, com que intenção é? Qual é a intenção que está por trás? Esse homem tinha a intenção de fazer uma pegadinha para Jesus e, quem sabe, pelas suas palavras, condená-lo. Essa era a intenção dele. Mas graças a Deus, como sempre, Deus usa aquilo que lhe apraz para o bem. E por isso nós temos essa parábola. E aí o versículo 26 a 28, seguimos. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Esse trecho aqui é inclusive o tema da nossa igreja nesse ano. Amar a Deus e as pessoas. Qualquer um sabe disso aqui. Qualquer um de nós. Sabe que o resumo da lei é o amor a Deus e o amor às pessoas. Jesus aqui dá uma resposta tão óbvia para ele que ele já sabia. Ele já sabia disso. Ele era um doutor da lei. E Jesus responde aquilo que era óbvio. Para herdar a vida eterna, a pessoa precisa ter amor a Deus e amor ao próximo, senão não vai chegar lá. Algo simples,
A gente poderia dizer só isso. Para herdar a vida eterna, só isso. Só amar a Deus e as pessoas, que cabe aqui em 2 ou 3 versículos. Mas aí eu pergunto para nós, quem de nós consegue viver assim? Quem de nós consegue? Se pelo menos os cristãos, as pessoas que vêm à igreja conseguissem, o nosso Brasil já estava melhor, não é verdade? Nós não tínhamos tanta violência, tanta maldade, né, tanta desigualdade e por aí vai. Mas, quem sabe, a gente poderia dizer assim, ninguém consegue. Ninguém consegue. E quando Jesus responde isso para ele, amar a Deus sobre tudo e amar as pessoas como a si mesmo, quando Jesus responde isso, no fundo ele dá uma resposta que mostra que só existe um caminho. E por isso essa parábola. Quem não está ligado a Jesus não consegue. Só com o poder de Jesus é que nós podemos amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Porque a Bíblia diz que Jesus dá força e poder para isso. Ele prepara uma pessoa para isso. E se a pessoa ainda assim fraqueja e não consegue, ele tem o perdão. Só ele tem o perdão. Por isso, no fundo, quando Jesus dá essa resposta a esse doutor da lei, ele quer dizer assim, ó, sem mim você não consegue ter a vida eterna. E essa resposta é para cada um de nós. Por isso que bom que nesse dia festivo, de festa, a gente não vai só na festa, né? A gente primeiro vem aqui ouvir sobre Jesus Cristo. Preparar a nossa alma, não só comer, beber, se alegrar, né? Isso são coisas da vida, da nossa matéria. Mas a gente vem preparar o nosso espírito para que Jesus nos prepare para poder amar a Deus sobretudo e ao próximo como a si mesmo. Só Ele consegue fazer isso. E aí o versículo 29, vocês podem olhar ali, quando Jesus diz isso para ele, Jesus provavelmente toca lá na ferida. Porque daí o 29 diz assim, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa palavrinha justificar-se. Você já se justificou alguma vez? Justificar-se é a gente tentar dizer alguma coisa, explicar aquilo, por que a gente não foi, não participou, por que não fez, por que se comprometeu e não deu certo. É meio que uma desculpa. Uma desculpa é a gente querer explicar uma situação, é a gente querer meio que se isentar da culpa. Cada um de nós já fez isso, tenho certeza. E ele aqui, quando escuta que só amando a Deus sobre tudo, e ele vê a sua fraqueza, mesmo sendo um estudioso da lei, ele percebe isso, então ele quer se justificar. Ele quer dar uma explicação, e aí ele joga outra pergunta para Jesus. Mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí, então, a partir do versículo 30, Jesus começa a parábola do bom samaritano. O versículo 30, então, no começo da parábola, diz, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Jerusalém para Jericó. O caminho de Jerusalém para Jericó. Notem que o texto diz que ele descia esse caminho. Não sei se você já atravessou o caminho de Jerusalém a Jericó. Vamos pensar um pouco nesse caminho. Esse homem estava bem? Tudo bem com ele? E ele resolve ir a Jericó. E quando ele vai a Jericó, nesse caminho, ele é assaltado, ele é ferido. O texto diz ali, o versículo 30, que ele é deixado semi-morto, quase morto. O caminho da decadência. O caminho que, de repente, a vida está tudo bem, né? Está tudo bem, os filhos estão bem, o emprego vai bem, a família vai bem, está tudo bem.
Mas de repente vem uma tragédia, uma coisa que tira o chão da gente. E nos coloca no caminho da decadência. Na descida, onde a gente vai para lá no fundo do poço. Já aconteceu isso com vocês? Às vezes uma doença, né? Desestrutura a vida. Se você quer desestruturar a família e colocar todo mundo no desespero, é aparecer uma doença, né? Um problema com o filho, e os problemas com os filhos não acabam, porque depois vêm os netos e eles continuam, não é verdade? A preocupação e tudo mais. O desemprego que muitas pessoas têm enfrentado, a falta de dinheiro para sobreviver. De repente está tudo bem e daí vem o caminho de Jerusalém a Jericó, onde do nada muda tudo na vida. E a gente está lá quase semi-morto. Semi-morto. Assim, mais ou menos, nós podemos entender o que acontece com esse homem aqui, que Jesus conta esse exemplo da parábola. Notem que nem o nome dele aparece. Diz certo homem. Certo homem que descia. Isso quer fazer com que a gente se identifique nesse homem. Somos nós. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode ser esse certo homem que de repente a vida dá uma guinada e a gente se vê como semi-morto. Semi-morto. E aí o que fazer? Aí a parábola continua, né? Vem o versículo 31 que diz assim: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Um sacerdote passava naquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. O sacerdote, eu não vou entrar muito em detalhe, mas você já pode imaginar pelo que o nome diz. O sacerdote no templo de Jerusalém era uma das figuras mais importantes da religião. Dele se esperava bem outra atitude do que essa que Jesus aqui usa como exemplo. Provavelmente ele saiu da igreja e ele passa por aquele homem ferido e o texto diz uma coisa bem interessante. Por isso a Bíblia, nenhuma palavra a gente deve ignorar. O texto diz que ele, vendo-o, passou de largo. Vendo-o. Uma coisa é quando a gente não vê, não é verdade? Outra coisa é quando a gente vê. Quando a gente vê e não faz nada. Lutero, no 5º mandamento, quando ele fala não matarás, ele vai dizer, na explicação, ele vai então explicar isso, dizendo que nós não devemos ferir o nosso próximo em seu corpo, não matar, né? Mas ele vai dizer, mas devemos ajudá-lo em todas as necessidades. Matar também é fazer de conta que a gente não vê. Isso não é comigo. É fazer de conta que a gente não enxergou a situação. E aí vem o versículo 32, mais interessante ainda, olha só. Depois do sacerdote passa um levita. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Porque o texto diz também. Quem era o levita? O levita era o aluno do sacerdote. Era o ajudante no templo. A gente poderia dizer assim, quase que um estagiário, um assessor, sei lá que palavra podia usar para explicar isso. Ele aprendia com o sacerdote, ele era um subordinado do sacerdote. E o texto diz que ele passa no mesmo caminho, ele também desce, e ele também vê e faz a mesma coisa que o sacerdote. Aqui eu pensei muito, e a gente podia falar um dia inteiro sobre isso, né? Aquele ditado que diz, diga-me com quem andas e te direi quem és. Ele aprendeu do seu mestre e aprendeu direitinho, porque ele passa por lá e toma a mesma atitude. A mesma atitude. A gente sabe que todo mundo é influenciável, né? Todos nós somos. E por isso esse versículo aqui diz para nós, quem está nos influenciando? Quem são os nossos mestres? Quem são as pessoas que nós temos como referência? Isso é muito importante na vida de fé.
Oxalá que cada um tenha uma referência. Se vocês observar hoje na sociedade, né? Há um tempo atrás, quem sabe não muito tempo, falar um palavrão era um absurdo, não é verdade? Hoje a gente vê, principalmente entre a galera mais jovem, mas também os outros. É quase normal falar um palavrão, não é verdade? Se você assiste um filme, um seriado, os palavrões estão ali. De onde vem isso? Senão dos youtubers, daqueles modelos que as pessoas estão se espelhando. É normal, a gente também pode fazer. O levita aprendeu com o seu mestre e ele não conseguia agir diferente porque ele aprendeu de alguém, era a sua referência. E fez a mesma coisa. E aí então vem o versículo 33, que é o escopo da parábola. 33, vamos ler o 33 e o 34. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Eu quero chamar a atenção aqui, pela primeira vez muda as palavras. Enquanto que o samaritano descia, o sacerdote descia, o levita descia, agora tem alguém que não desce. Engraçado, né? O texto diz, certo samaritano que seguia o seu caminho. Alguém que segue o seu caminho, alguém que tem um propósito, alguém que sabe o que vai fazer, que é responsável pela vida, que não tem medo de caminhar, que não tem medo de assumir responsabilidades, que não tem medo de se arriscar. O texto diz que ele segue o seu caminho. E chama muita atenção que Jesus usa justamente um samaritano. Nós não conseguimos nem imaginar isso, a dimensão que isso tinha nessa parábola. Porque nós não temos povos inimigos. Mas eles eram inimigos, não podia haver comunhão. E Jesus justamente usa aquele que jamais esse ouvinte, esse que fez a pergunta, queria entender que um samaritano foi quem se compadeceu. Justamente um samaritano. Ele é aquele que segue o seu caminho, e o texto diz que ele chega perto, passou-lhe perto, e vendo os ferimentos se compadece dele. Passar perto. Eis aqui o resumo da ética cristã. Aquele que foi tocado pela fé no coração, ele vai passar perto dos sofrimentos. Ele vai enxergar e passar perto, ele vai se aproximar. Porque ele não tem medo do seu caminho. Ele sabe que no seu caminho tem alguém que cuida dele. Tem alguém que intercede por ele junto a Deus. Ele sabe que tem alguém que o ama, que morreu por ele. Por isso ele pode chegar perto e se arriscar no sofrimento. Esse samaritano se arrisca. Ele podia também ser assaltado ali no caminho. Ele podia perder tudo, ele também podia ficar na mesma situação. Mas olha o que ele faz. Ele coloca o ferido em cima do seu animal. Interessante, ele é o único que tem um animal de transporte, os outros não têm. Ele usa esse bem dele a serviço daquele que está ferido. Ele tem um kit de primeiros socorros, ele tem óleo e vinho. Era usado para curar as pessoas, para cuidar das feridas. Ele tem isso junto com ele. Ele usa isso tudo para ajudar alguém. Interessante, aquele que Jesus usa como exemplo é alguém que se prepara, que se previne, que anda com um kit de primeiros socorros. Alguém que está prevenido. Eu fiquei pensando aqui, quando eu meditei nesse texto, nós também, se somos cristãos e estamos como aqui com o coração preparado e temos essa vontade de passar perto dos sofrimentos, também nós vamos estar preparados com um kit de primeiros socorros. Em que sentido? Quem sabe uma oração para fazer com alguém, quem sabe um versículo bíblico de cor para confortar alguém, e tantas outras coisas que nós poderíamos aqui falar. E aí o texto segue. O versículo 35 diz, no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais,
eu te indenizarei quando voltar. O texto diz que só no dia seguinte ele vai. Só no dia seguinte. Ele passa um dia lá, uma noite, com esse homem ferido na hospedaria. Também o caminho dele foi interrompido, né? Ele tinha coisas para fazer. Ele estava passando por ali, o samaritano, mas ele queria ir adiante, ele tinha suas atividades. Mas no meio do caminho ele é chamado a parar e ajudar alguém. E ele faz isso. Ele faz isso. Às vezes nós nos perguntamos, mas o que eu sou chamado a fazer e a quem eu sou chamado a ajudar? Será que tem uma hora marcada? Será que Deus vai dar um grito lá do céu e me dizer claramente? Esse texto mostra que nós somos chamados no meio do caminho. Lá onde nós estamos caminhando. Lá no meio Deus pode interromper o nosso caminho e nos mostrar naquilo que nós somos chamados a servir. E aí, para encerrar, o versículo 36 e 37, Jesus encerra a parábola dizendo: qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Querida comunidade, é óbvio, se a gente olhar bem aqui a fundo, esse bom samaritano é o próprio Jesus. Se a gente analisar ali o versículo 35, Jesus é aquele que paga a nossa conta, paga o preço dos nossos pecados na cruz. Jesus é aquele que cuida de nós, que cuida dos nossos ferimentos, como diz o profeta Isaías. E Jesus é aquele que vai e promete voltar, como nós confessamos no credo apostólico. Ele é o bom samaritano de cada um de nós. E agora esse bom samaritano, ele diz a nós através desse texto: quem é o próximo? É aquele que usa a mesma misericórdia. Aquele que tem a mesma compaixão das pessoas que atravessam o seu caminho. Esse é o próximo. E ele diz para o homem que eu pergunta: vai e procede tu de igual modo. Que cada um de nós, alimentados pela palavra de Deus, lá no coração, Ele que dá esse poder a nós, possamos também hoje, nesse dia, nesse domingo, deixar que Deus cruze o nosso caminho, interrompa o nosso caminho, e que a gente também possa usar de misericórdia, assim como Jesus conta nessa parábola e fez também por cada um de nós. Que assim seja. Amém. Convido a cantar o hino Louvor Rendamos.
Convido a comunidade a nos dirigirmos a Deus em oração de intercessão. Convido quem pode ficar de pé. Alguém tem algum pedido que gostaria de incluir na oração? Então oremos. Deus bondoso, agradecemos por aqueles que são mestres na nossa vida e que com o seu testemunho nos aproximam da tua ação e da tua representação neste mundo. Dê-nos, Senhor, sabedoria para sermos o próximo daqueles que estão à beira do caminho. Intercedemos, Senhor, por tantas pessoas que estão caídas, feridas, necessitando ser amparadas. Aquelas que estão nos hospitais, aqueles idosos que estão isolados em suas casas, muitas vezes sem ter quem os ampare. Intercedemos pelas pessoas que encontram-se em tratamento médico e com a saúde fragilizada, que também são membros dessa comunidade. Lembramos a Maria de Lourdes, o Valdemar Hinkelay, o Douglas Bonetti. Lembramos também as pessoas que no dia de hoje fazem aniversário, de forma especial. Pedimos pela vida da Anne Camille Renel e da Miriam Cristiane Ultramari. Te pedimos, Senhor, pela vida da Andressa, que Tu abras os caminhos para ela também nas suas realizações profissionais. E assim lembramos todos aqueles que empreendem estudo e trabalho na busca do seu sustento pela vida. Agradecemos, Senhor, por todas as realizações que fizemos nesta semana e no decorrer deste ano. A Andressa, de forma especial, agradece por ter, mais uma vez, concluído etapas importantes da sua faculdade. Abençoe, Senhor, todos os trabalhadores da nossa comunidade, quer na sociedade, quer aqui internamente. E nesse dia que temos a festa, pedimos que tudo aquilo que está sendo preparado, seja para momentos de comunhão, confraternização e viabilização cada vez mais da realização da obra cristã aqui no Garcia. Que a Tua graça e o Teu amparo esteja sobre todos quando nós assim oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a comunidade a tomar assento. Vamos cantar agora o nosso próximo hino. Enquanto cantamos este hino, nós vamos também recolher as ofertas. As ofertas que a comunidade hoje recolhe é a própria diretoria, o presbitério da comunidade que dá o seu destino. Também no coração você pode depositar o seu envelope de contribuição. Sempre a contribuição pode ser feita aqui na igreja com um envelope, na secretaria, nos depósitos, nas contas bancárias que sempre são divulgados e também o nosso Pix. Bem no final aqui da live nós temos depois, vamos colocar o Pix se alguém quiser. Fazer um Pix também como oferta. Agora cantemos o hino Eu Canto Quando Bem Quiser. Enquanto isso trazemos as ofertas do dia de hoje. Eu canto quando bem quiser, ninguém
ti, Senhor, mil alegrias deste a mim em tua criação. O universo que sem fim surgiu por tua mão. Eu canto teu louvor. Eu canto a ti, Senhor. Criaste a mim, a todos nós, em teu paterno amor. Louvamos-te com gratidão, Senhor e Salvador. Eu canto teu louvor. Eu canto a ti, Senhor. Convidamos a comunidade para o próximo culto no sábado, à noite, às 19 horas. Também no decorrer da semana, na terça-feira, teremos a OASE, a Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, às 19h30. E na quinta-feira, às 14h30, teremos também a Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. Fica o convite para o almoço. Quem ainda não adquiriu o cartão, ainda tinha alguns cartões para serem vendidos. Se você não comprou, talvez você consiga ir no churrasco. É limitado, né? A gente não tem, não é supermercado, mas a gente tenta atender todo mundo. Pela graça de Deus, saiu muito bem, né? E provavelmente hoje alguém vai, no finalzinho, vai embora sem churrasco, porque estava saindo muito bem os nossos churrascos. Então, fica o convite aí para o almoço e essa confraternização. A nossa oferta no último culto, a igreja destinou para a pastoral do Sindo, com trabalho com crianças e o Missão Criança, no valor de R$ 286. O plantão para as comunidades de Blumenau, no dia de hoje, é o pastor Alexandre Klitsky, da paróquia Blumenau Velha. Sempre ali no jornal tem também a lista dos pastores plantonistas nos finais de semana. O jornal também é distribuição gratuita, você pode levar para a sua casa. Mais algum comunicado, presidente? Não? Então, fica o convite para ficarem conosco aí nesse dia. Se alguém está com muita fome e não quer almoçar logo, quer deixar para comer um pouquinho depois, tem bolo, pode tomar um cafezinho, ou se não, pode comer quando for 11h30 e depois pode tomar um café também, que tem uma venda de bolo hoje aí. Então vocês vão sair muito bem satisfeitos aí com o que está sendo oferecido. Eu pergunto se tem pessoas que estão visitando nós aqui pela primeira vez, levanta a mão aí, se é a primeira vez que vem na nossa igreja aqui no culto. Muito bem, sejam bem-vindas, sinta-se acolhida entre nós, também. A namorada do Eduardo é a primeira vez que vem no culto, mas está sempre aí na juventude. Muito bem, sinta-se bem entre nós, muito bem-vindo e voltem sempre. Qualquer coisa, precisando, estamos à disposição. Aniversariantes da semana, tivemos alguém? Você fez aniversário? Mas tu também faz? Quantos anos? Terça-feira. Muito bem, muitos anos de vida, que Deus te abençoe. Pega para nós um bombonzinho e um cartão em nome da comunidade que queremos deixar com os aniversariantes. Mais alguém? O Andy. Sério, Andy? O Andy ontem fez uma festa para a juventude, com pastelzinho e bolo, tudo. Na verdade, uma surpresa que ele recebeu da família. Muitos anos de vida, o Andy, que sempre colabora aqui com a comunidade, cantando aqui, puxando o hino, e também com a juventude, sempre um pulso firme. A gente agradece muito. Mais alguém? Casamento? Ninguém faz aniversário. Lá o aniversário de casamento? Hoje, quantos anos? 46 anos de casado. Então a gente se alegra
vendo o casal junto aí, tantos anos de vida junto, continue espalhando amor um para o outro e para os demais da sua volta. Das pessoas que nos acompanham de casa também está de aniversário a Miriam Ultramar, então nosso abraço a Miriam, que sempre aí também nos acompanha nos cultos. A pastora disse, pode dizer que é a irmã dela, tá? Então, ela está lá no Mato Grosso, ela é enfermeira lá, um abração, Miriam. Alguém mais aí? Então, eu convido a cantarmos o último hino. Ontem, hoje e para sempre. Para sempre, Cristo é meu Senhor. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Ontem, hoje e para sempre, Cristo é meu Senhor. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Convido a receberem a bênção de Deus. Colocamos-nos em pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Amém. Abençoada semana a todos. Até o próximo nosso encontro. Convidamos para o sábado, 19 horas.